Olá, alunos e Limite, tudo bem? Aqui, professor Pedro Lúcio, diretamente dos nossos estúdios para mais uma videoaula. E o tema dessa videoaula é capacitor, pessoal. Vamos lá, então? Então, vamos lá, pessoal, ao conceito de capacitor. É um bipolo elétrico capaz de armazenar energia potencial elétrica, armazenando carga elétrica para ser descarregada no momento oportuno, pessoal. Como, por exemplo, o flash de uma máquina fotográfica, tá certo? Olha aí, ó. Então você tem aqui as placas do capacitor, também chamadas armaduras do capacitor, tá? A placa, uma placa é ligada no polo positivo, a outra é ligada no polo negativo da bateria. Por isso uma fica positiva, a outra fica negativa. Elétrons são arrancados aqui e jogados para cá, ó. Tá certo? Até que o capacitor se carregue. Então, olha, enquanto a chave estiver em X, o capacitor está carregando, como se tivesse uma corrente para cá. A corrente no capacitor, pessoal, ela é transitória, ou seja, temporária, tá certo? Ela só existe até o capacitor se carregar. Quando o capacitor está carregado, o que você faz? Passa a chave C para cá, para o ponto Y, e ele descarrega através da lâmpada. Quer ver um exemplo aqui, pessoal? Ó, tá vendo no meu celular? Ele tem um capacitorzinho, tá carregado. Eu vou dar um flash aqui, ó, dou um flash e tiro uma foto. O capacitor descarregou. Quando eu aciono, tá? Quando eu aciono aqui, tá, ó, a lâmpadazinha pisca, eu passei a chave para Y e descarreguei o capacitor. Eu tenho aqui um capacitor, pessoal, ó, vou mostrar para você a foto aqui já, ó. Espera aí. Depois eu volto, ó. Esse é um capacitor cilíndrico semelhante a esses que estão no desenho. Eu já carreguei esse capacitor, pessoal. Olha quando eu encosto aqui, ó. Tá vendo a faísca? Carreguei o capacitor, ele descarregou no momento em que eu quis, tá? Então, eu vou carregar de novo aqui para você ver, ó. Vou pôr na energia aqui, dá um estourinho, ó. Pronto, ó. Tá, viu a faísquinha, pessoal? Tá? É o capacitor descarregando, beleza? Uma das outra utilidade do capacitor é o desfibrilador. Olha aí, você vai fechar a chave S1, carregar positivamente essa placa, negativamente essa placa, arrancando elétrons de uma que fica positiva, jogando elétrons na outra que fica negativa, até o capacitor carregar, tá certo? Quando a DDP entre as placas fica igual a DDP da fonte. Aí o capacitor está descarregado, você vai fechar a chave S2 e descarregar, tá certo? No peito do nosso paciente aqui, para ver se ele reanima, pessoal. E como eu disse, você não vai chegar na casa do eletricista e esperar encontrar essas placas aqui, né, pessoal? O capacitor é assim, ó, tá? É aqui, como eu mostrei para você, ó. Tá certinho? Esse é um capacitor. As placas estão enroladas, pessoal, colocadas aqui dentro desse capacitor cilíndrico. Esse aqui, as placas são circulares, certo? A distância entre elas, na verdade, é milimétrica, pessoal. É pequenininha a distância, ok? Essa é só uma forma de representar. E como o desenho sugere, tá? A simbologia do capacitor é essa aqui, ó. Então, as placas ou armaduras, aqui um terminal, aqui um dielétrico que a gente coloca no meio, nós vamos ver já, para aumentar a capacitância. E o símbolo, tira a cabeça da frente aí, Pedro Lúcio, ó. Olha lá, aí, pessoal.
Esse é o símbolo do capacitor. Beleza? Símbolo usual. Mais que, menos que, tanto faz, tá, pessoal? Uns colocam mais que zona, menos que zona, mais quezinho, menos quezinha. Note o seguinte, ó, outro detalhe. A carga do capacitor é o módulo. Faltou um acentinho aqui, pessoal. Vamos colocar um acentinho aqui, ó. Ó. Isso. É o módulo da carga de uma das placas, porque a carga total do capacitor é zero. Se uma placa tem mais que, a outra tem menos que, a carga total é zero. Certinho? Então tá aí. A simbologia é essa, ó. Na bateria é um risquinho e um riscão. No capacitor, os dois do mesmo tamanho. Vamos seguir? Então vamos lá, pessoal. O capacitor plano a vácuo. Plano de placas paralelas aqui, ó. Então aqui você tem as placas do capacitor, tá certo? As placas do capacitor ligadas uma em cada polo da bateria. A placa ligada no polo positivo carrega positivamente. Elétrons são arrancados, aqui ó, elétrons são arrancados de uma placa e jogados para outra placa, pessoal. Tá certo? Então, e o capacitor está carregado quando? Quando a DDP entre as placas é igual a DDP da bateria aqui, tá? Aí o processo cessa. O processo de transferência de elétrons cessa quando a DDP entre as placas se torna igual a DDP da bateria, ficando mais que numa placa, menos que na outra, pessoal. Tá certinho? Quanto maior a DDP, maior a carga armazenada. A capacitância ou capacidade mede a capacidade do capacitor armazenar cargas. Tá certo? Se para uma mesma DDP um capacitor armazena mais carga que o outro, é porque ele tem uma capacitância maior. Tá legal? Por isso, então, que a expressão matemática de capacitância é Q sobre U. Para uma mesma DDP, quanto maior a carga, maior a capacitância. A carga é diretamente proporcional à tensão aplicada, ok? Bom, pessoal, qual é a unidade de capacitância? Coulomb por volt. Coulomb por volt tem um apelidinho, é Farad. Aí eu peço para você uma atenção especial no que é variável e no que é unidade, pessoal. Infelizmente, nosso alfabeto só tem 26 letras. Tá? 26. Isso aqui é 26, né? Tá? Então, você tem que tomar cuidado. Esse C é de capacitância. É uma grandeza física. Esse C é de Coulomb. É uma unidade. Certinho? Então, isso pode dar problema. Toma cuidado com isso. Então, vamos lá, pessoal. Precisamos também definir densidade superficial de cargas. Na geografia, se trabalha com densidade demográfica. Quantos habitantes por quilômetro quadrado, por metro quadrado. Aqui, pessoal, nós vamos fazer algo semelhante. Quantos coulombs por metro quadrado são armazenados nas placas do capacitor. Por isso que essa densidade superficial de cargas, sigma, é o módulo da carga Q, certo? Sobre área, tá? Eu vou abandonar esse módulo aqui, pessoal, que nós já definimos. A carga do capacitor é o módulo da carga de uma das placas, certinho? Então é Coulomb por metro quadrado, pessoal. Ok? Densidade superficial de cargas. O campo elétrico, note, ó, o campo elétrico E, tá certo? Ele é da placa positiva para a placa negativa. Lembra lá da eletrostática?
da placa positiva para a placa negativa. É um campo elétrico uniforme, é um céu. Epa! Quem é que mora no céu, pessoal? O Edu, né? Ali, ó. O E é sigma sobre ε0. Isso aqui não dá para demonstrar para você, tá? O campo elétrico, ele é a densidade superficial de cargas sobre ε0, porque é vácuo. Tá certo? Então, se eu substituir aqui o sigma por Q sobre A, tá? Ó, sigma é Q sobre A. Então, fica Q sobre A sobre ε0. O que é esse ε0, pessoal? É que a capacidade de armazenar cargas depende do meio, tá certo? Se você colocar as placas a vácuo, colocar entre as placas um isolante, tá certo? Porcelana, colocar entre as placas papelão, sei lá, um isolante, você aumenta a capacidade. Por isso que esse epsilon é chamado permeabilidade elétrica, permitividade ou permissividade elétrica, pessoal. Tá? É porque o armazenamento de cargas depende da DDP, da área das placas e do meio também, pessoal. Tá bom? Como é a vácuo, é ε0. O examinador sempre dá o ε0. 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Ok? Mas vamos lá, pessoal. O E vezes D é igual a U. Então, o E eu vou trocar por U sobre D. Tá certo? Posso trocar o E por U sobre D. Então, como é que nós ficamos? É o E e é o E. Então, Q sobre ε0A é igual a U sobre D. Tá certo? Então, Q sobre U é ε0A sobre D. Mas o que é o Q sobre U, pessoal? Olha aqui, ó. Q sobre U é exatamente a capacitância. Então, a capacitância de um capacitor plano depende do meio entre as placas. Se for vácuo, é o ε0. Depende da área das placas e da distância entre as placas, pessoal. Então, olha lá, uma perguntinha sempre presente nos capacitores, nas questões. Espera aí que já deu soluço aqui, pessoal. Tomar uma aguinha aqui para molhar a palavra. Então, vamos lá. De que depende a capacitância do capacitor? Então, retomando, da área das placas, da distância entre as placas, do meio entre as placas. Então, se eu aumentar a área, eu aumento a carga, eu aumento a capacitância. Se eu diminuir a distância, tá certo? Eu aumento a capacitância. E se eu colocar um outro material entre as placas, tá certo? Eu aumento a capacitância, porque nada é menor que o vácuo, né, pessoal? Em termos de permissividade. Por isso que o que os caras fazem é exatamente esse sanduíche aqui, ó. Colocam dielétrico. Dielétrico quer dizer isolante, pessoal. Mas por que tem que ser isolante? Porque senão a corrente elétrica passa aqui, ó, e não tem capacitor nenhum, ó. Corrente elétrica fica circulando. E o capacitor, se você colocar algo que não seja isolante, ele vai virar um resistor. Deixa de ser capacitor, vira resistor. Por isso, entre as placas, tem que ter um material isolante, ó. Fazer um sanduíche aqui, ó. Tá? Que não deixe passar corrente. Senão não é capacitor, é resistor. Beleza? E esse capacitor, pessoal, esse dielétrico, ele tem a propriedade de aumentar a capacitância. Não vou discutir isso agora, porque não cabe no nosso curso. Então fica, deixa eu tirar a cabeça do Pedroso aqui de novo. Ô, cabeçudo, vamos lá, né, pessoal? Vê que esse cabeção atrapalhando aí. O C é εr vezes ε0A sobre D, ó. Isso aqui é se fosse vácuo.
Quando você coloca um isolante, tá certo? O isolante faz a capacitância aumentar, multiplicando por um fator εr. Então, sei lá, você tem porcelana, tem cerâmica, tem espuma. Então, você vai aumentar em 2, 3, 5, 10, 30 vezes a capacitância, colocando aqui um dielétrico. Ou seja, você vai aumentar em 30 vezes a carga armazenada para a mesma DDP. Quando você introduz um dielétrico ali entre as placas, olha lá, ó, você introduz um dielétrico entre as placas, você aumenta a capacitância desse fator εr aí, então. Ok? Então, sem dielétrico, com dielétrico aqui. Vamos virar a página, então? Vamos, então, agora, pessoal, determinar a energia potencial elétrica armazenada no capacitor. Ok? Vamos, então, retomar a figura da tela anterior. Está aqui o capacitor, as placas não ligadas numa bateria. Como dissemos, o que a bateria faz? Retira elétrons, deixando a placa positiva, e transfere elétrons para outra placa. Cada elétron que sai daqui é transferido um elétron para lá. Por isso aqui fica mais que, lá menos que. Tá certo? Quando que o capacitor está carregado, pessoal? Quando a DDP entre as placas for igual a DDP fornecida pela bateria aqui. Tá certo? Da definição de capacitância, C igual a Q sobre U, pessoal. Tá? Mas às vezes eu quero calcular o Q e o U. Então é só abrir, ó. Cruza aqui, Q igual a C vezes U. Uma das formulinhas mais fáceis de guardar, né, pessoal? Não sei porquê, essa todo mundo sabe. Tá? Ou então eu troco o U com o C, pessoal. O U é Q sobre C. Tá certinho? Então eu vou brincar com essas expressõezinhas durante a sequência da aula aí. Ora uma, ora outra e assim por diante. Então vamos lá. Então, conforme eu disse, elétrons vão sendo retirados aqui e transferidos para outra placa, para a placa negativa. Então sai um elétron, sai mais um, tá certo? A carga vai se acumulando até cessar a corrente. Essa corrente ela vai diminuindo com o tempo até zerar, pessoal. Tá certo? Então vamos lá, ó. Então a carga, na verdade, ela vai se acumulando, né? Tá certo? Por isso que o capacitor também chama condensador. Uns chamam até de acumulador, pessoal. Tá? Acumula cargas. Tá? Mas o nome mais usual mesmo é capacitores. Então veja lá. A carga vai aumentando e a DDP também aqui, ó. Tá certo? Por isso que o gráfico vai ser uma reta, ó. Q igual a C vezes U. A capacitância é constante. A carga e a DDP são diretamente proporcionais. Se você colocar numa DDP fraquinha, armazena pouca carga. Numa DDP mais forte, armazena mais carga. Quanto maior a DDP, mais carga armazena, pessoal. Essa carga, então, olha aqui, ó, ela vai crescendo, tá, ó, até cessar o processo. Então, eu quero a energia potencial armazenada. Já falamos muitas vezes, energia não se perde, não se cria, transporta-se, transfere-se, de graça, não. Isso ocorre através de um trabalho. E na eletricidade, pessoal, trabalho é o quê? U vezes Q. U vezes Q. Lembra? Só que cuidado, pessoal. Essa carga aqui, ela foi aos poucos. Tá certo? Não foi de uma vez. Por isso que eu tenho que multiplicar o U por Q. Mas não, se eu fizer U por Q, eu vou calcular, tá certo? Mais que a energia
que a carga só é Q no final, pessoal. Ela não foi transportada inteira de uma vez. Lá na eletrostática, né, a gente levava uma bolinha carregada já. Toda a carga ia de uma vez. Aqui não, elétron por elétron. Por isso, se eu quiser calcular o trabalho, eu tenho que fazer esta área aqui, ó, que é um triângulo. Então já transforma isso numa fórmula. A fórmula da energia potencial nada mais é do que a fórmula da área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Q vezes U sobre 2. Certinho? Agora veja lá. Eu posso fazer essas brincadeiras aqui que eu disse que faria, não? Posso fazer uns troca-troca aqui, olha. Eu posso trocar o Q por C vezes U. Então fica C vezes U sobre 2. Dá CU quadrado sobre 2. Ou posso trocar também o U. O U é Q sobre C, ó. Tá vendo aqui? Então troca o U por Q sobre C. Dá Q quadrado sobre 2C. Usar uma ou outra, pessoal, é uma questão de enunciado. De dados do enunciado. Eu uso aqui, me der o caminho mais rápido. Tudo bem? Então vamos lá para associação de capacitores. Associação de capacitores. Em série. Vamos lá? Todos os capacitores adquirem a mesma carga. Olha os detalhes aqui, hein, pessoal. Resistores em série. Resistores. É a mesma corrente. Capacitores em série. A mesma carga. Vou até frisar aqui para você, ó. Ó. Todos os capacitores adquirem a mesma carga. A DDP, eu vou somar. A soma das tensões, ó. Olha, fazendo um desenho para você aqui, ó. Aqui, ó. Q. Em série, todos os capacitores adquirem a mesma carga. Cada elétron que eu arranco daqui, jogo um para lá. Tá certo? Aí, puxo um elétron para cá, puxo um elétron para cá. Arranco mais um, jogo aqui. Puxa um, puxa outro. E assim por diante. Cada elétron que é jogado para lá é puxado um para cá. Por isso a mesma carga, pessoal. Agora a DDP é a soma das DDPs. Ó. O U é igual ao 1 mais o 2 mais o 3. É já que eu escrevo isso para você. E eu quero, pessoal, um capacitor equivalente. Olha, o outro problema. O capacitor equivalente, bom, se aqui é Q, aqui é Q, aqui é Q, então o capacitor equivalente vai ser 3Q. Não! O capacitor equivalente também adquire carga Q, ó. Q. Ponto de erro, pessoal. Estou chamando bastante atenção, porque é ponto nevrálgico. Tá certo? Mesma carga para todos. Beleza? Aí eu vou escrever isso para você. A capacitância equivalente. O capacitor equivalente adquire a mesma carga de cada capacitor. Ó. Aqui, tá certo? Aqui, ó. Aqui, ó. QQ. Bem frisado, hein, pessoal? Vamos lá. A tensão é a soma das tensões. O 1 mais o 2 mais o 3. Mas o que é U? U é Q sobre C, ó. U é Q sobre C. Então, no capacitor equivalente, o U é Q sobre C equivalente. O 1 é Q sobre C1, Q sobre C2, Q sobre C3. Ora, pessoal, mas olha, tem Q aqui, certo? Tem Q aqui, ó. Tem Q aqui, tem Q aqui, tá certo? Então, simplifica tudo porque você chega na expressãozinha 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1,
mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Tá certo? Lá nos resistores nós demonstramos para você, tá? Quando dois são iguais, tá? Para dois iguais, para N, desculpa, para só dois, desculpa, quando forem só dois, ou quando for N iguais, né? Quando forem N iguais. E note o seguinte, hein? Tá vendo a formulinha aqui? Esse é de capacitores em série. A expressão de capacitores em série é semelhante à de resistores em paralelo. Olha, outro ponto que sempre me trai, pessoal. Certo? Capacitores em série é semelhante a resistores em paralelo. A fórmula, tá? Beleza? Por isso que quando você tem só dois, tira a cabeça da frente aí, Pedro Lúcio. Tirar aqui, ó. Ó, quando você tem só dois, você pode fazer o produto pela soma. Só dois em série aqui, hein? Quando forem N iguais, é só dividir pelo número deles, pessoal. Ok? Então preste bastante atenção nisso. Veja e reveja. Vamos virar a tela então? Vamos então agora, pessoal, à associação em paralelo. Em paralelo, todos os capacitores adquirem a mesma tensão, tá certo? Que é a tensão da bateria, tá? A carga total é a soma das cargas. Então, em série, voltando um pouquinho, ó, revisando. Em série, é a mesma carga, somam-se as tensões. Em paralelo, é a mesma tensão, somam-se as cargas. Olha os detalhes, hein? Olha aí o desenho para você. A bateria fornece uma tensão U, tá certo? Elétrons são retirados e transportados, carregando os capacitores, pessoal, até que todos adquiram a mesma tensão, igual à tensão da bateria. Aqui dá Q1, Q2, Q3, tá certo? Note o seguinte, olha, capacitores diferentes adquirem cargas diferentes, as tensões são iguais. Eu fiz questão até de desenhar diferentes sinaizinhos aqui, ó, ilustrando para você que as cargas podem ser diferentes. Se os capacitores forem iguais, cargas iguais. Capacitores diferentes, cargas diferentes, ok? Eu quero o capacitor equivalente, pessoal. O capacitor equivalente vai adquirir uma carga Q. Olha quantos positivinho, negativinho tem aqui, pessoal. É a soma desses daqui, hein? Não vai conferir não, tá? Não coube. Mas para todos os efeitos, ó, efeitos, somando aqui, dá essa soma aqui, tá legal? Então a carga da associação é o somatório das cargas, ok? Vamos lá escrever isso então. Capacitância equivalente. O capacitor equivalente é aquele que armazena a soma das cargas, pessoal. Opa, não risquei não, pessoal. Espera aí, deixa eu pegar uma borracha aqui. Borrachinha, ó. Tá, deixa eu ilustrar aqui para você. A soma é para grifar, não é para riscar. Eita vida. Eu sei fazer reto com giz, pessoal. Com essa canetinha você não tem ideia de como é difícil, tá? Então a carga total, voltando, é a soma das cargas. Beleza? Somou? Mas o que é Q? Q é igual a C vezes U. Então C equivalente vezes U, C1 vezes U, C2 vezes U, C3 vezes U. Ora, o que nós vamos fazer? Cortar o U aqui, ó. Ó, dividir tudo por U e fica como, pessoal? C equivalente igual a C1 mais C2 mais C3. Ah, que legal! Como resistores em série, similar. Então viu que tem uma troca, né? Capacitores e resistores. Aí. Agora então, os exercícios, pessoal. Vamos nessa. Começando.
Atualmente existem inúmeras opções de celulares com telas sensíveis ao toque, etc. Para decidir qual escolher, é bom conhecer as diferenças entre os principais tipos de telas sensíveis aos toques existentes no mercado. A tela do seu celular também, ela pode ser formada por capacitores. São duas películas. Quando você aciona, você coloca em contato e faz armazenar cargas. No computador também, pessoal. Quando você está digitando, tá certo? Você está digitando, você está apertando capacitorzinhos. Se aperta o capacitor. Quando você aperta a tecla, uma placa encosta na outra, descarrega, dá uma corrente, é o que aparece na tela, sabia? Cada tecla no seu computador é um capacitorzinho, beleza? Por isso que eles falam em telas capacitivas, telas resistivas, etc. Ora, gente, depois você lê tudo isso aqui, viu? O Enem, olha, me aluga um monte de texto aqui, ó. O elemento de armazenamento de carga análogo ao exposto no segundo sistema, ó, tá? Ele faz você ler tudo isso aqui, mas só que é do segundo sistema, pessoal. Ora, o elemento que armazena a carga, pessoal, qual é? Capacitor. E aonde tem capacitor? O flash de uma máquina fotográfica, a tecla de um computador, o desfibrilador. Acho que é isso, né, pessoal? Tá certo. Falei demais. A saúde, pessoal. Vamos pro 2, então? Unicamp. Esse é Unicamp, né? Quando um rolo de fita adesiva é desenrolado, ocorre uma transferência de cargas negativas da fita para o rolo. A fita fica positiva, o rolo fica negativo, conforme ilustrado na figura. Quando o campo elétrico criado pela distribuição de cargas é maior que o campo elétrico de ruptura do meio, ocorre uma descarga elétrica, pessoal. Foi demonstrado recentemente que essa descarga pode ser utilizada como uma fonte econômica de raio-x, pessoal. Quer saber um capacitor muito presente na natureza, pessoal? As nuvens e o solo, tá certo? As nuvens e o solo. Um capacitor a vácuo. Você tem a nuvem, que geralmente se carrega positivamente, a carga da Terra é negativa. Então as nuvens formam uma placa positiva. A superfície da Terra forma uma placa negativa. Quando você, bobão, dá uma de dielétrico e entra entre as placas, o que acontece? Elétrons saem para a sua cabeça, um raio, né, pessoal? Você vai fazer papel de dielétrico lá, tá certo? Você vai ser torrado. Então, quando o capacitor queima, o capacitor nuvem-terra queima, tá certo? É porque rompe a rigidez dielétrica do ar, pessoal. Tá certo? Se o campo elétrico chegar a 3 milhões de volts, quando a DDP entre a nuvem e a Terra chega em 3 milhões de volts por metro, a cada metro do solo até a nuvem, se houver diferença de potencial de 3 milhões de volts a cada metro, tá certo? O campo elétrico fica muito forte, é quando dá o raio. Você vai encontrar exercícios assim, na aula nossa não puseram, pessoal, mas você vai encontrar. Então fique esperto, a nuvem e o solo formam um capacitor, ok? Um capacitor a ar, beleza? E quando que o capacitor queima, pessoal? Quando os elétrons de uma placa, como um raio, passam para outra placa, tá certo? Um relâmpago, na verdade, um raio, é um capacitor queimando, tá? Uma placa descarrega para outra placa, beleza? Libera uma quantidade imensa de energia. Aí, ó,
Quando o campo elétrico criado pela distribuição de cargas é maior que o campo elétrico de ruptura, certo? Ocorre uma descarga elétrica. Na prática é o raio, então. Beleza? 2. Então agora o exercício. Para um pedaço de fita de área 5 vezes 10 a quarta, menos 4 metro quadrado, mantido uma distância de 2 milímetros do rolo, a quantidade de cargas acumuladas, Q igual a C vezes V. Eu já disse para você que muitos examinadores, em vez de chamar de U a DDP, chama de V. Tá? Aí, sendo V a diferença, DDP, entre a fita e o rolo. E C igual a Y0A sobre D, a capacitância, aqui está o Y0. Ele arredondou para 9 vezes 10 a menos 2. Nesse caso, a diferença de potencial entre a fita e o rolo, para uma carga de 4,5 vezes 10 a menos 9 coulomb, é de quanto, pessoal? Aquilo que eu falei, olhe os dados e brinque com as fórmulas. É que sempre digo, as fórmulas são a sua caixa de ferramenta, pessoal. Abre a caixa e pegue as ferramentas certas. Aqui estão os dados. Área, distância, passei para metro já, o Y0. Vamos lá? Com quais ferramentas nós vamos brincar? Ó, C Y0A sobre D, ele deu. Q igual a C vezes V, ele deu. Aliás, estava aqui já, né, pessoal? Nem precisava nada, ó. É só substituir uma na outra, ó. Eu tenho C aqui, ó. Tá vendo? Vou pegar isso aqui e colocar aqui, ó. Deixa eu tirar minha cara daí, pessoal. Sai daí, cabeção. Aí, ó. Isolo V, Q vezes D sobre Y0A e só substituir para dar 2 vezes 10 a terceira volts. 2000 volts, pessoal. Tá? Exercício simples da Unicamp, onde eles dão tudo para você. Qual é a alternativa? D de dado. Valeu? Vamos virar a tela então. Terceiro, na figura, cada capacitor é de 11 microfarad. Entre os pontos A e B existe uma diferença de 10 volts. Qual é a carga total armazenada no circuito, pessoal? Vamos lá? Quando você tem um conjunto de capacitores, uma associação mista, aliás, né? Aqui você tem 3 em série, 1 em paralelo, tá? Aqui, ó, marquei os pontinhos MN para você aqui, tá? Aí B. Então, entre MN eu tenho 3 aqui em série, 1 em paralelo. E todo o conjunto aqui fica em série, né, pessoal? Então, o CMN, só o MN primeiro, ó. Aqui você tem 3 em série, iguais. Como que eu calculo o equivalente de capacitores iguais em série? Como se fosse resistência paralelo, pessoal. Dividir por 3, ó. Então, isso aqui dá C sobre 3, pessoal. Só que está em paralelo com esse. Então, é só somar. Então, é C sobre 3 do série em paralelo com o C. Então, em paralelo, eu somo direto. Como se fosse resistores em série. Então, fica C sobre 3 mais C, dá 4C sobre 3. Como C é 11 microfarad, dá 44 terços. E você já está bem escolado nisso, né? Não se fazem contas que dão dízima no meio do caminho. Por favor, não seja bobinho. Agora, então, eu fiquei com C, 44 C sobre 3, 4C sobre 3 e C, pessoal. Então, CAB vai ser 1 sobre C, mais 1 sobre C equivalente daqui, ó, CMN, mais 1 sobre C, ó. Você ficou como se fossem, tá? 1 aqui, certo? 1 aqui e 1 aqui, ó.
Esse é o equivalente, tá? Desse bolo aqui, ó, do MN, ó. M e N aqui, ó. Ficou aqui 4C sobre 3, que eu já vou trocar os valores, tá? Então, 1 sobre CAB, 1 sobre C, mais 1 sobre CMN, mais 1 sobre C. Então, é 1 sobre 11, mais 1 sobre 44 terços, mais 1 sobre 11. Sominha de frações, né, pessoal? Aqui é só inverter. Então, ficou 1 sobre 11, 3 sobre 44, mais 1 sobre 11. Tira no mínimo, tá? Dá 11 sobre 44, mas, cuidado. É 1 sobre CAB. É 11 sobre 44. Tem que inverter os dois lados, né, pessoal? 44 sobre 11. Então, o equivalente disso aí, da associação, é 4 vezes 10 a menos 6 farad. Tá certo? Agora é só fazer no que a carga é C vezes V, ou C vezes U. Tá certo? 4 vezes 10 a sexta, ele disse que a DDP é 10, vai dar 40 vezes 10 a menos 6, pessoal. Tá? 40 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 5 coulomb. Isso está na alternativa B. Ok? Beleza? Então vê direitinho isso aqui. Cuidado com série e paralelo para não ser traído como se fossem resistores, tá? Pensa que é ao contrário. As fórmulas são análogas ao contrário. Beleza? Vamos virar a tela então, pessoal. Mais um. Capacitores são dispositivos que podem armazenar energia quando há um campo elétrico em seu interior, o qual é produzido por cargas elétricas depositadas em suas placas. Obrigado, isso eu já sabia, né? O circuito a seguir é formado por um capacitor C, tá? De 2 microfarad e por duas fontes de força eletromotriz ideais, com 10 volts e 15 volts. Note que elas estão em série, hein? Aulas passadas. O positivo num, o negativo da outra. Tá? Uma bateria na outra, pessoal. Elas estão em série. O que eu faço quando é série? Eu somo as DDPs. Então, o U é o E1 mais E2. 10 mais 15, 25 volts. O que ele quer? Energia. Qual fórmula de energia eu vou pegar, pessoal? Eu tenho U e tenho C. Para calcular a energia, CU quadrado sobre 2. Tá? Então é 2 vezes 10 a menos 6, vezes 625, dividido por 2. O que dá 625 vezes 10 a menos 6 joules. Resposta A. Beleza, pessoal? Facinho, né? Esse foi fácil. E vamos para o último. 2 condensadores ou capacitores, ou gente que a gente chama de acumuladores, tá? C1 e C2 são constituídos por placas metálicas paralelas isoladas por ar. Nos 2 capacitores, a distância é a mesma entre as placas, mas a área da placa de C1 é o dobro da área da placa de C2. Ambos estão carregados com a mesma carga Q. Se eles forem ligados em paralelo, a carga de C2 será... Então vamos lá, você tem os dois, C1, C2, com a mesma carga. Então a DDP é o 1 e o 2, pessoal. O que é que ele vai fazer? Ligar os dois em paralelo, ou seja, o positivo de um no positivo do outro, ó. Ligou assim, ó. Quando liga positivo no negativo é série. Positivo, positivo é paralelo. Beleza? O que vai acontecer, pessoal? Os dois capacitores vão trocar cargas até que se igualem as DDPs. Certo? Quando não houver mais DDP, cessa
o transporte de cargas. Então vamos lá, me ajuda aí. O C é Y0A sobre D, já que ele está falando em área e distância. A distância é a mesma, mas a área de 1 é o dobro da área de 2. Então, o C1 é 2C2. Quem tem maior área, tem maior capacitância. Mais o Q igual a C vezes U, pessoal. Tá certo? Então, o que tem maior capacitância é o que vai armazenar mais carga quando você colocar aqui, ó. Aqui antes, tá? Antes ou depois, tanto faz, porque eu só calculei a capacitância. O Q igual a C vezes U. Então, quando você colocar os dois, essa carga total 2Q vai se distribuir, ficando Q1 e Q2, até que as DDPs se igualem. Legal? Como a carga tem que ser conservada, elétron daqui passou para lá, ou de lá passou para cá, não sei. Mas os elétrons não sumiram. Então a carga total tem que ser conservada. Então Q1 mais Q2 tem que ser igual a 2Q. Tá certo? Mas o Q1 é 2Q2. Então 2Q2 mais Q2 igual a 2Q. Então 3Q2 igual a 2Q. O Q2 é então 2Q sobre 3, pessoal. Então essa foi a nossa aula sobre capacitores. Tudo bem? Então vamos lá. Um abraço. A resposta C, né, pessoal? Marquei para você. E assim, então, fica oficialmente um abraço do professor Pedro Lúcio e até a nossa próxima aula, pessoal. Eu fugi no meio da questão lá, esqueci de voltar, né, pessoal? Voltei para fazer um tchauzinho para você, então. Tchau, tchau. Beijão. Valeu?